Olá, muito boa noite. Chegando para mais um Dormindo com Deus. O nosso lema é dormir em paz, porque aquele que não dorme, esse cuida de mim e cuida de você de uma maneira muito especial. Eu sou o pastor Marco Antônio e, se Deus assim o permitir, vamos juntos até então o momento de chegar às 11h10. Nós, se Deus assim o permitir, vamos estar juntos até esse horário. Esse é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. E Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem feito muito mais do que nós merecemos. Começando o programa, eu quero só lembrar a você, qualquer pedido que aparecer aí no momento do chat, olha, não tem nada a ver conosco. E cuidado com fake. A maioria deles, pessoas colocam fotos diferentes, que não são realidades, para tentar comover você, para que você então faça qualquer transferência. Não dê o seu número de Pix a ninguém, não passe nada. Por favor, fique atento, cuidado, que as pessoas abusam da nossa boa vontade. Não tem nada a ver comigo e eu não tenho nem autorização para fazer tal coisa. Tem nada a ver com a igreja. Então, muito atento, tá bom? Vamos para a frase de hoje. E a frase de hoje, para a gente começar o programa, é assim: um ser humano, seja ele homem ou mulher, adolescente, jovem, nunca expõe o seu próprio caráter tão claramente do que quando fala do caráter alheio. Ele nunca expõe o seu próprio caráter tão claramente, até falar do caráter alheio. Aí você vai conhecer quem é a pessoa. E cuidado, se esse ou essa chegar para você tentando falar qualquer coisa, muito cuidado, porque você pode então já ter uma noção do caráter desta pessoa. A palavra de Deus em Mateus 12, verso de número 35, diz assim: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus 12, verso de número 35. Então, está aí para a gente começar aí o nosso programa de hoje. Tem um convite para você estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical e também estar conosco no nosso culto. A Escola Bíblica começa às 9 horas da manhã, ali na Paula Bueno 992, Taquaral, em Campinas. O nosso culto pela manhã às 10h15 e à noite às 18h30. E você é o nosso convidado para estar conosco em o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que você será tocado, muito tocado da parte do Senhor. Hoje nós vamos para Mateus capítulo 14, verso de número 30, numa expressão que a gente tem ali, Mateus, olha, capítulo 14, verso de número 30. 14, verso de número 30, Pedro, então descendo do barco, foi até a pessoa do Senhor Jesus, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor, salva-me, salva-me. Veja que o grito de Pedro foi em meio a uma tempestade. Jesus vem andando sobre as águas e quando Pedro olha para aquelas ondas, eu não posso dizer uma tempestade, mas as ondas altas,
E ele começou a afundar, e então ele logo diz, olha, salva-me. Isso era por volta de 3 horas da madrugada. Os discípulos num barco frágil no mar da Galileia, varridos de um lado para o outro, tentando remar e não chegando a lugar nenhum. Então, Jesus vem sobre as águas, eles gritam, ó, fantasma. Jesus disse, olha, tem bom ânimo, sou eu. E então Pedro diz, olha, se é o Senhor, manda-me que eu vou ter contigo. E Jesus disse, olha, vem. E Pedro então saiu, desceu do barco, e quando começou a andar, mas quando viu as ondas, ele diz, salva-me, Senhor. Nós aprendemos aqui algumas lições muito importantes. Essa expressão, salva-me, Senhor, em primeiro lugar, a gente aprende que nós podemos clamar ao Senhor de qualquer lugar ou de qualquer situação. De qualquer lugar e de qualquer situação. Jonas clamou no ventre de um grande peixe. A situação é de Jonas. Ele estava indo contra a vontade de Deus. Deus disse para ele ir para Nínive, e em vez de ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E ele não se dobrou diante do Senhor quando a tempestade veio sobre os tripulantes e ele estava dormindo no barco, lançou sorte, ele caiu sobre ele e ele então foi jogado para fora do barco e então um grande peixe engoliu e ele, depois de 3 dias, clamou ao Senhor. Pedro clamou ao Senhor a hora que viu as ondas. Portanto, então vem essa primeira lição muito importante aqui. De qualquer lugar ou de qualquer situação, Deus, Ele nos ouve. Ele vem em nossa direção. E o grito de salva-me, então podemos contar com a graça, a misericórdia e a salvação do Senhor. Aqui, Pedro estava sendo engolido pelas ondas e ele gritou. Jonas estava naquele momento difícil. Sansão, mesmo depois de haver pecado, errado, feito o que era mal, no final da sua vida, com os olhos vazados, clamou ao Senhor e com a sua força, ele então levou muita derrota para os filisteus, mais no seu momento de morte do que em toda a sua vida. Veja que o clamor do Senhor, ele podemos fazer e podemos orar e podemos clamar em qualquer lugar e em qualquer situação. Esta é a primeira lição desse pequeno trecho da palavra de Deus. Em segundo lugar, nós encontramos que essa é uma das orações mais profundas que alguém pode fazer. Salva-me, Senhor. Se tem algo que o Senhor veio fazer é buscar e salvar o perdido. Veio diretamente para salvar aquele que está em situação desastrosa. E o pecado, a desobediência, o nosso olhar para longe de Deus, precisamos de salvação. É impressionante que aqui nós podemos fazer orações profundas, que elas são pequenas. Elias, por exemplo, um homem que Deus usou para ensinar uma lição especial para Acabe de quem era Deus, que não era Baal, numa oração de 20 segundos, desceu fogo do céu e consumiu a oferta, a lenha, a água. Portanto, a oração é com poucas palavras, mas profunda, faz uma grande diferença. Olha,
Quando nós chegarmos ao Senhor, precisamos sempre lembrar, primeiro, que o Senhor nos responde em qualquer lugar e em qualquer situação. Segundo, que as orações mais profundas não precisam ser grandes. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Essa foi a oração de Pedro naquela situação. Terceira lição especial é que nós podemos, em poucas palavras, fazer uma oração bem abrangente. E essa oração de Pedro, salva-me, Senhor, foi abrangente para um homem que estava afundando. O pedido pessoal e específico foi salva-me, Senhor. Impressionante. E Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes ao sair da casa do sumo sacerdote, com os olhos molhados de lágrimas e o coração encharcado de vergonha, deveria ter orado, salva-me. Esta oração, olha, ela é algo extraordinário. Eu não sei se você já orou pedindo salvação. Salva-me, Senhor. Talvez você já orou pelo seu filho, pelo seu neto, já orou pelas circunstâncias, mas salva-me. Essa é uma oração abrangente, que primeiro pode nos dar vida eterna, salvação eterna. Também pode nos salvar de algumas situações desta vida aqui, trazendo a nós, a mim e a você, um livramento que só Ele é capaz de fazer. Pedro disse, salva-me. E o Senhor, então, o puxou daquela situação e o colocou dentro do barco. Olha, quando nós gritamos, oramos, clamamos por salvação, podemos contar com a mão estendida de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes, precisamos aprender a orar também por salvação da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Salva-os. Às vezes a gente quer que ele vá para a igreja, que eles tenham bons amigos, que ele se forme na faculdade, mas, sobretudo, que ele tenha salvação. Em quarto lugar, nós podemos fazer essa oração com um senso de urgência. Aqui encontramos Pedro, que ao gritar salva-me, era urgente. O Senhor não podia demorar. O Senhor não poderia deixá-lo afundar, porque se ele afundasse, talvez não voltaria. O Senhor estendeu as mãos e tirou de lá. É um senso de urgência. E se você, nessa noite, tem algo urgente, pode clamar ao Senhor. Ele há de responder. Ele há de fazer um milagre. Foi breve essa oração, foi urgente, foi clara, o socorro precisava ser rápido e assim aconteceu. Olha, Pedro aqui, com essa oração de salva-me, nos ensina sobre algumas situações da nossa vida que são urgentes. Precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Quinto e último lugar, nós encontramos que nessa oração podemos confiar no Senhor, que prontamente Ele irá nos atender. Pedro orou a Jesus e Ele respondeu. Clamou ao Senhor e Ele respondeu. Pedro gritou por socorro e Jesus, na mesma hora, estendeu as mãos. Pedro estava percebendo que precisava de Jesus, estava perecendo, e Jesus imediatamente o salvou.
Pedro estava sendo engolido pelo mar revolto e Jesus, na mesma hora, o colocou a salvo. Jesus já vinha andando por sobre as águas. Imagine você, para a gente pegar alguém no fundo ou pegar alguém e colocar para cima, precisamos de apoio, pede apoio. E o Senhor colocou Pedro para cima e ele entrou no barco. Jesus é o nosso apoio, é o apoio que nós precisamos. E você pode contar com o Senhor socorrendo você em nome de Jesus. Essa é uma hora que você pode clamar antes de você dormir: Senhor, salva-me, ou salva esta pessoa, salva fulano, salva ciclano, tem misericórdia. E quando nós gritamos por salvação, às vezes nós queremos gritar para solucionar o problema. Que queres que eu te faça? Aquele homem disse que eu torne a ver. Ele não disse eu quero uma moeda. Já no tempo, Pedro e João, ele estendeu a mão. Pedro e João disse, eu não tenho prata, mas não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Veja só, o Senhor é poderoso. Quando nós fazemos uma oração, que pode ser muito breve, mas o Senhor responde em qualquer lugar e em qualquer situação. E em poucas palavras podemos fazer a oração mais profunda. E também, em poucas palavras, elas podem ser muito eficaz e abrangente. Essa oração tem um senso de urgência e ainda podemos confiar que Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Quero convidar você a orar e clamar, salva-me, ou clamar e orar para que Deus possa salvar alguém da sua casa, da sua família, porque eu tenho a certeza que Ele tem o poder de fazer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, entre com a salvação na minha casa, na minha família, na família de cada um, ó Deus, que está ouvindo esta mensagem. Ó Deus, cada um tem clamado agora por salvação, seja para si mesmo ou seja por alguém. Ó Deus, com um senso de urgência, fazendo uma oração abrangente, salvando do pecado, do mundo, da morte eterna e dando uma nova vida. Entra com a tua mão poderosa para louvor, honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Muito bem, chegando mais uma vez para dar um alôzinho. Irmã Rita, aquele abraço. Irmã Luzia, aquele abraço. Que Deus te abençoe. Olha aí, Dona Maria Bueno, Deus abençoe a senhora também. Tia Cida, Dona Cacilda, Irmã Terezinha, Giovana. Olha, lembra-se daquilo que eu falei no começo sobre fake? Em nome de Jesus, fique atento. E que o Senhor possa abençoar a cada um, dando vida e saúde em nome do Senhor. Olha, para a gente encerrar o nosso momento aqui, queremos falar sobre a palavra de Deus no seu lugar. Esse aqui é de George Miller, um grande homem de Deus, pregador da palavra do Senhor, missionário, um homem que cuidou de crianças, orfanatos, muitas vezes para dar alimentação para aquele grupo de pessoas. Ele precisou orar e clamar. Diz assim, ele dizendo: o vigor da nossa vida espiritual está ou será
em proporção exata ao lugar que a palavra de Deus ocupa na nossa vida e pensamentos. Declaro solenemente que isto constituía minha experiência de 54 anos. Os meus primeiros 3 anos depois da minha conversão, negligenciei a palavra de Deus. Depois, comecei a estudá-la diligentemente e tenho recebido bênçãos maravilhosas. Tenho lido a Bíblia 100 vezes. Você tem dado atenção à palavra de Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Isso enriquece a nossa vida, traz esperança ao nosso coração. E talvez você tenha negligenciado, mas hoje é tempo, e é muito tempo, de ouvirmos aquilo que Deus tem para nos dizer. Que Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana, que a graça, a misericórdia e o favor do Senhor possa estar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até mais.